Você se lembra daquela cena de Velozes e Furiosos, quando o Brian vai lá, antes da corrida, abre as garrafas de nitro e durante a corrida ele aciona o nitro e o carro ganha muita velocidade. Aparece até aquela sensação de vista embaçada, tudo se distorcendo de tão rápido que o carro ficou. Você já parou para se perguntar o que é o nitro? O porquê que o nitro dá mais potência para o motor? Bom, essas e outras dúvidas que nós vamos sanar neste nosso aulão de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o óxido nitroso. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Christian Tosi e semanalmente eu trago conteúdo técnico sobre o meio automotivo para vocês aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram, @burns_garage. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Antes de falarmos do nosso assunto, vale lembrar que eu trabalho com consultoria em calibração de motores e acerto à distância de injeções programáveis. Então, se você precisa de qualquer um desses serviços, é só entrar em contato com o número que está aqui na tela, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. A gente troca uma ideia lá pelo WhatsApp, eu te passo um orçamentinho sem compromisso e bora para cima, bora tirar as suas dúvidas e desenrolar, fazer a calibração desse seu projetão aí também. Beleza? Agora sim, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, senhores, para quem já me conhece, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu gosto de realizar, trazer projetos para vocês, onde eu gero bastante conteúdo técnico sobre o meio automotivo e trago vídeos para vocês instrutivos que tragam algum conteúdo, que tragam alguma informação, como foi, por exemplo, e está finalizando agora, o projeto do nosso Fiat Uno 1.0 Fiasa Turbo Intercooler, um carro que nós pegamos do zero, fizemos toda a parte mecânica, fizemos a parte de modernização, fizemos upgrade de performance, nós dobramos a potência daquele carro e eu trouxe todo esse conteúdo bem legal na íntegra aí para vocês. Até mesmo teve o curso onde eu expliquei, ensinei como realizar a calibração de um motor utilizando uma injeção eletrônica programável, a Alpha 4 da RT Alta Performance. Se você tem interesse em conhecer, estar adquirindo esse curso, clica no link que está na descrição ou no primeiro comentário e dá uma conferida no nosso curso lá, que também é muito legal. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Como eu falei, ano passado, 2024, aí eu trouxe para vocês o projeto do Fiat Uno e já anunciei para vocês que ao término desse projeto, ao término das gravações das aulas do curso, eu me planejo em trazer um novo projeto aí para vocês, um projeto diferente para mim conseguir trazer mais conteúdo técnico aí para vocês. E em meio a essas pesquisas, eu cheguei a cogitar alguma coisa ali sobre nitro. E antes mesmo de iniciar o próximo projeto, eu entendi que não é viável eu estar colocando o nitro no meu próximo projeto. Porém, com todas as informações que eu levantei, eu condensei aqui num aulão sobre nitro que eu vou passar para vocês e no final eu posso dar um spoiler aí sobre o que será o nosso próximo projeto e por que eu não pretendo estar utilizando nitro nele, tudo bem? Então, eu anotei alguns tópicos aqui e vou passando por esses tópicos e a gente vai conversando, eu vou explicando aí para vocês. Primeira coisa, o que é nitro e por que ele gera mais potência? O nitro, ou óxido nitroso, como muitos pensam, ele não é um combustível. E não é que ele é um combustível mais forte que gera mais potência. É
pelo contrário, o nitro ele é um comburente. Quem lembra aí da aula de química, de física, vai saber do que eu estou falando. Para a gente ter chama, a gente precisa ali ter a tríade do fogo. O que seria a tríade? Comburente, combustível e centelha. Combustível, álcool, gasolina, metanol, nitrometano. Comburente, oxigênio, e a centelha seria a faísca, a vela ali. Então, dessa forma, nós temos ali uma combustão. Tudo bem? Então, o nitro ele é um comburente, ou seja, ele tem oxigênio na sua mistura. Quando eu coloco mais oxigênio para dentro do meu motor, eu consigo gerar mais potência. Logo que eu coloquei mais oxigênio, eu coloco mais combustível também. Então, dessa forma, eu gero mais potência. E é por este motivo que o nitro gera mais potência, pois ele injeta mais ar dentro do motor. Muitas pessoas pensam que o nitro ele gera mais potência porque ele resfria a admissão. Também, por ele resfriar a admissão, as moléculas ali, elas ficam mais aglomeradas, elas ficam mais apertadinhas, digamos assim. Então, dessa forma, a gente melhora a performance ali do motor também pela redução da temperatura. Porém, o principal objetivo do nitro é colocar mais ar para dentro do motor. Então, o nitro ele é um gás muito rico em oxigênio e é isso que faz com que o nitro gere mais potência dentro do motor. E o nitro, diferente de um turbo, de um blower, ele não é uma sobrealimentação. O que seria uma sobrealimentação? O motor aspirado, ele trabalha sob pressão atmosférica, aspirando o ar para dentro do motor. Quando eu falo em sobrealimentação, eu estou falando sobre aumentar a pressão da admissão, que é o que o turbo, que é o que o supercharger faz. A pressão que originalmente no motor aspirado era de no máximo 1 atm ali, pressão atmosférica, agora nós temos ali uma pressão de 1 bar, por exemplo, dentro do nosso coletor. E isso que é uma sobrealimentação. O nitro, ele mantém o motor aspirado, vamos se dizer assim. Por quê? Porque você vai injetar este gás no seu coletor de admissão e o motor por si só vai succionar esse gás para dentro. Então, o motor se mantém um motor aspirado. É lógico que existem motores sobrealimentados, turbos, que utilizam nitro. Mas o fato de você pegar um motor simplesmente original ali, aspirado, e colocar o nitro, não existe uma sobrealimentação. Você não está pressurizando o seu coletor de admissão. Vamos entender assim. Tudo bem? E vamos lá. O nitro é um tipo só que existe? Não, não é um tipo só. Já começamos por aí. Existem algumas variações e eu vou comentar das duas mais comuns, que é o nitro seco e o nitro molhado. Qual a diferença de um para outro? O nitro molhado é quando o fogger é o que injeta o gás ali para dentro do coletor, chegam duas mangueiras nele ali. Uma de gás e a outra de combustível. Então, eu aumentei a quantidade de ar dentro do meu coletor, logo eu tenho que colocar mais combustível também. E o nitro molhado, ele já leva o óxido, o ar e o combustível de uma vez só para dentro do coletor. E o que acontece? O que não é legal desse sistema? E não é legal, né? É que a pancada, a potência, o torque vem de uma vez só. Na hora que nitra, a potência, o torque vai subir imediatamente. É uma potência instantânea.
É legal pelo tranco que dá e tudo mais, carro começa a lixar e tudo. Mas, por outro lado, isso não é legal porque você força o conjunto, você dá uma pancada muito forte de uma vez no conjunto e a transmissão ali do carro, tudo mais, tende a se deteriorar muito mais rápido também por conta dessa força repentina que você aplica ali no motor. E tem agora o outro sistema de kit nitro, que é o nitro seco. O que é o nitro seco? O nitro seco é quando no fogger, que vai ali no coletor, chega uma mangueirinha só, que é só a mangueira de gás. Beleza, mas se eu estou colocando mais oxigênio para dentro do meu motor, de onde que vem o combustível extra que vai ser colocado dentro do meu motor? Nesse caso, a injeção eletrônica programável tem que fazer o controle do nitro. E como isso funciona? Ao pressionar o botão do nitro, a injeção vai receber o sinal que o nitro vai entrar, que a solenoide do nitro vai abrir, e ela vai proporcionar um enriquecimento de combustível na mistura para atender essa potência extra. E no kit nitro seco, nós temos aí a grande vantagem de a injeção eletrônica programável controlar e de ela conseguir pulsar a solenoide. Então você consegue fazer um nitro progressivo, ou seja, aquela potência que vinha numa pancada só do nitro molhado, você consegue ter um melhor controle utilizando uma injeção eletrônica programável que faça o controle do nitro seco. Você consegue vir dosando essa potência, vir abrindo a solenoide ali aos poucos. E qual a diferença de uma para outra? Custo. Um kit nitro hoje, ele custa em torno, vou considerar igual, tanto seco quanto molhado, vai custar ali entre 4 e 6 mil reais. Porém, para você controlar um kit nitro seco, você tem que ter uma injeção eletrônica programável. E para você ter uma injeção eletrônica programável no seu carro ali, você vai gastar mais ali de 3 a 5 mil reais. Valores estimados, tudo bem? Então, a grande diferença de um para o outro está na questão do custo. O nitro, ele é um kit simples, que ele consegue gerar potência, muita potência, de forma fácil instalação ali no seu motor, porém o custo dele acaba sendo elevado, principalmente se você for querer utilizar um kit de nitro progressivo. Caso contrário, se for utilizar um kit de nitro molhado, o sistema de instalação ali é mais simples, é mais barato, porém você tem esse pico, esse despejo de potência aí instantâneo, tudo bem? E na questão do kit nitro também, como eu falei, é a potência instantânea, no momento que você aperta o botão ele vai injetar o gás, então esse gás ele fica armazenado ali em uma garrafa. Essa garrafa, ela vai perdendo gás, obviamente, e você tem que recarregá-la. E a recarga do nitro, ela não é tão barata. Para você recarregar uma garrafa hoje de 5 quilos, você vai gastar ali entre 500 e 600 reais. E existem poucos postos de abastecimento de kit nitro. Então você pode ter certa dificuldade de estar encontrando quem realize este abastecimento. E é lógico, o nitro, se você utiliza ele para gerar uma potência menor, ele vai durar mais. Se você utiliza ele para gerar uma potência maior, o gás vai acabar muito mais rapidamente. Há relatos de que se você usa pouca potência, vamos dizer assim, um aumento de no máximo 50% da potência do seu carro ali, ele chega a durar em torno de
15 puxadas de 15 a 20 segundos aí, pelas pesquisas que eu tive, tudo bem? Então, tem que pensar aí se vale a pena esse tipo de preparação no seu projeto, tudo bem? Outro tópico que eu anotei aqui, a questão de nitro e combustíveis. Não é todo combustível que se dá bem com o nitro, porque vamos falar diretamente do etanol. O etanol voltado para a preparação, ele é um combustível que gera mais potência. Ele gasta 30% a mais de combustível que a gasolina, mas ele gera ali cerca de 6 a 7% a mais de potência. Então o pessoal prefere o etanol para preparação. Porém, o etanol e o nitro não costumam se dar muito bem. Por quê? Como eu disse anteriormente, o nitro ele resfria a admissão do motor e essa temperatura fica muito baixa. E o etanol, com uma temperatura muito baixa, ele congela. Neste caso, você tem problemas de detonação, pistão derrete, vira um auê. Então, o nitro com o etanol, ele não combina muito bem. Tá, mas que combustível eu posso estar utilizando? Para preparação, comumente não se utiliza gasolina comum. Então, o mais ideal para você extrair a melhor potência ali seria o uso de uma gasolina Podium ou então o uso de gasolinas de competição, como a VP Racing. Porém, pesquise sobre a VP Racing e veja quanto que custa um galãozinho deles de 20 litros de gasolina, voltado ali para carros nitro. Então, isso daí acaba meio que atrapalhando um pouquinho também. Para carros importados como BMW, Nissan 350Z, o pessoal costuma utilizar muito kit nitro, exatamente porque o carro originalmente de fábrica já é a gasolina. Então o pessoal só acaba colocando uma gasolina Podium ali e passa a utilizar o kit de óxido nitroso, tudo bem? Então, a questão do combustível, a concepção do projeto, vou montar um projeto de performance, vou utilizar nitro, você tem que pensar muito bem na questão da razão de compressão, na questão do combustível que você vai estar utilizando aí. Não é simplesmente pegar um kit nitro e vou colocar no meu projeto. Tem que pensar nisso daí, tudo bem? Outra coisa muito legal aí de saber sobre o nitro, como é definida a potência que eu quero que o meu kit nitro gere. A potência é definida pela quantia de gás que entra no motor. E como que eu defino a quantia de gás que entra no motor? Eu tenho giclezinhos que vão ali no fogger. Se é para nitro molhado, tanto o giclê de combustível quanto o giclê de ar. E esses giclês aí têm furos calibrados e estes furos vão definir a quantidade de combustível e ar que vai entrar ali no seu coletor de admissão, assim gerando mais potência. E também tem um quesito muito importante sobre o nitro, que é a pressão da garrafa. Lembra que eu comentei com vocês que a garrafa tem que ser recarregada, que custa R$600 uma garrafa? A garrafa, ela tem uma pressão, por exemplo, 150 PSI. Essa pressão, ela tem que ser estável. Dentro da minha garrafa eu tenho uma carga e eu tenho um regulador de gás. Esse regulador tende a manter a pressão da garrafa, de saída da garrafa, a 150 PSI, correto? Correto. Se eu tenho sempre a mesma pressão de saída da garrafa, toda vez que eu nitrar, a quantidade de gás e a quantidade de combustível que eu entrar vai ser a mesma e o carro vai continuar funcionando perfeitamente, tudo certinho. Mas e se a pressão da garrafa cair?
Se a pressão da garrafa cair, eu injeto menos gás e acaba indo mais combustível do que gás. Então, eu já perdi a minha mistura ar-combustível. Então, a pressão da garrafa é um ponto muito importante. A pressão da garrafa sempre tem que estar estabilizada para você conseguir utilizar o kit nitro da maneira mais correta possível. E é até por isso que é comum de se ver o pessoal com maçarico aquecendo a garrafa de nitro para aumentar a pressão interna da garrafa, ou até mesmo aqueles kits que têm mantas térmicas para aquecer a garrafa de nitro ali e estar estabilizando a pressão. Então, esse é um ponto que tem que se prestar muito atenção quando se for utilizar nitro também. E acho que um dos pontos mais importantes é o quanto de potência o nitro pode gerar. O nitro, ele fisicamente, quimicamente, ele só pode gerar um aumento de 300% da potência do motor. Ou seja, se eu tenho um motor aspirado com 100 cavalos, se eu colocar o máximo de nitro que dá ali, eu vou tirar no máximo 300 cavalos. Então é por isso que comumente o nitro é aplicado em motores aspirados de alta litragem. É comum se ver carros de arrancada com 1000 cavalos aspirado que geram 3.000 cavalos com o uso do nitro. É um ganho de 2.000 cavalos apenas utilizando o nitro. Porém, se eu pegar um motor que originalmente gera 50 cavalos, 50 vezes 3 costuma ser 150. Então, o máximo que eu vou conseguir tirar no motor de 50 cavalos são 150 cavalos. Então, a questão da litragem do motor tem que ser muito estudada. E nos projetos turbo nitro, como que funciona? Nos projetos turbo nitro, comumente o nitro ele só é utilizado na fase que o motor ainda está aspirado para fazer a turbina acender. Na hora que a turbina acende, o nitro sai de cena. Por quê? Porque a turbina, quanto mais pressão você colocar, mais potência você gera. Se eu colocar 1 kg, eu dobro a minha potência. Se eu colocar 2 kg, eu triplico a minha potência e assim por diante. Se for parar para pensar, eu não tenho um limitador em relação à pressão. Não estou pensando nem em conjunto mecânico, mas se o conjunto mecânico suportar, se a turbina conseguir gerar o quanto de pressão 10 kg que for, você vai conseguir gerar a potência extra ali em cima daqueles 10 quilos. Não tem uma limitação. É lógico, 10 quilos de turbo é uma pressão absurda. Há casos muito raros em que tal pressão é utilizada, mas é só um exemplo, querendo dizer que, teoricamente, turbo sobre alimentação não tem um limitador diferente dos kits nitro. Tudo bem? Bom, essa aula ficou bem extensa, bastante conteúdo para quem é nerdola automotivo aí, creio que esteja contente com tanta informação de forma simplificada. E aqui deixo até um spoiler para vocês, como eu falei lá no começo do vídeo, porque eu não optei por desta vez estar fazendo um projeto nitro. Primeiramente, por questão de custo, que nem eu falei, fica caro. Então, novamente, qual o spoiler? O meu próximo projeto vai ser um projeto baixo custo. Segundo ponto, questão de combustível. Eu pretendo utilizar etanol também no meu próximo projeto. E acho que o maior spoiler de todos, porque eu estava estudando o kit nitro. Porque o meu próximo projeto não pretendo fazê-lo sobrealimentado.
tudo bem? Bom, chega de spoiler, já falamos bastante, mas vai ter muito conteúdo se esse projeto realmente for para frente e bastante conteúdo técnico da forma que vocês gostam, mostrando passo a passo e tudo mais, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e manda esse vídeo para aqueles seus amigos lasanheiros lá também que gostam desse tipo de conteúdo técnico. Tudo bem? Bom, por essa semana é só. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Valeu? Tchau, tchau!